Olá, pessoal. Nessa aula, iremos dialogar sobre o conceito de educação não formal e também iremos conversar sobre os aspectos históricos. A educação não formal tem como característica um conjunto de processos e ações e que ocorrem em espaços únicos próprios, que têm como função a formação ou instrução de indivíduos sem a vinculação à obtenção de certificados próprios do sistema educativo formal. Esse é regido e supervisionado pelas políticas educacionais oficiais. O entendimento, ou seja, a conceitualização dessas ideias, tiveram apoio de vários autores, como Elie Gran, Jume Trilha, no livro Educação Formal e Não Formal, Pontos e Contrapontos, de 2008. Esses autores explicam que a partir do século XIX, quando se expande o acesso à escola, o discurso pedagógico cada vez mais se limita e se caracteriza a educação como sinônimo de escolarização. Entretanto, gente, para eles a escola é uma instituição histórica. Não existe desde sempre, nem nada e também não garante sua perenidade, quer dizer, não vai existir sempre. Foi e é funcional a certas sociedades, quer dizer, acontece numa sociedade melhor do que na outra, mas o que é realmente essencial a qualquer sociedade é a educação. Dessa forma, a escola constitui-se apenas uma das suas formas, nunca de maneira exclusiva. Maria da Glória Guan, autora do livro Movimentos Sociais e Luta pela Moradia, da editora Loyola, no ano de 1991, afirma que os movimentos sociais contribuíram para o surgimento e expansão da educação não formal, pois esses movimentos sociais trouxeram reflexões acerca da desigualdade de oportunidades a que estava sujeita uma significativa parcela da população relegada à margem de importantes conquistas sociais, econômicas, culturais. Dessa maneira, esses movimentos sociais se mobilizaram a formar uma expansão das oportunidades educativas, como forma de garantir o pleno desenvolvimento da cidadania. Desse modo, faz-se necessário ressaltar que esta mobilização alcançou maior impacto a partir dos anos 70, sendo assim que da sua ideia central tinha por objetivo esclarecer as pessoas sobre os seus direitos através das informações que seriam úteis para que as classes marginalizadas pudessem superar a desigualdade social. Então é muito importante esse entendimento e essa compreensão desse todo. Vamos dar uma olhada no slide e entender um pouquinho mais sobre isso. A educação não formal tem como característica organizar e perceber a relação ensino-aprendizagem e também educador e educando, produção de conhecimento no processo educacional. Gente, o movimento da educação não formal aconteceu, ou pelo menos podemos entender, seu surgimento a partir de diferentes práticas que eram mediadas por relações educacionais, mas que não eram consideradas como educação, por não obedecerem a uma série de requisitos formais. Entretanto, na prática estavam construindo diferentes modos de vivenciar e compreender o processo de ensino e aprendizagem. Podemos, assim, gente, destacar alguns fatores que contribuíram de forma relevante para o surgimento da educação não formal.
Vamos lá, são esses aspectos. Primeiro, as mudanças ocorridas na estrutura familiar burguesa. Um outro aspecto importante, mudanças nas relações próprias do trabalho. Esses aspectos contribuíram para que houvesse um reforçar da educação não formal. Então é muito importante observar que esses aspectos contribuíram para que houvesse, um direcionamento maior à educação não formal. E com isso, a educação não formal conseguiu galgar espaços e ganhar espaços importantes em nossa sociedade. Quero convidar você a dar uma olhada no slide para aprofundarmos nosso conhecimento sobre esse aspecto muito importante da educação não formal. Novas mudanças ocorreram no trabalho e também no campo educacional. Gente, conforme o slide que acabamos de ver, ocorrem mudanças no contexto do trabalho, como na vida urbana, tem contribuído para desconstruir a forma tradicional em que a sociedade moderna passou a estruturar e organizar a vida social, buscando também mudanças no campo educacional. Podemos, assim, gente, entender dessa maneira que essas mudanças que ocorrem na sociedade vêm para contribuir para a expansão da educação não formal. Houve o surgimento das necessidades de diferentes demandas, tais como o cuidado com as crianças e adolescentes, formação de ambientes seguros e profissionais qualificados, uma socialização e outros aspectos relevantes. Temos, gente, que compreender que todas essas demandas recaem sobre o setor educacional. Desse modo, a diferença está no fato de terem se modificado ou estarem se modificando as instâncias responsáveis pela educação no mundo atual. Então, gente, essa mudança toda nesse mundo globalizado realmente contribui muito, para a educação não formal em que vivemos nesse século. Vamos acompanhar o slide, onde podemos perceber um outro fator que irá contribuir e muito para o surgimento e crescimento da educação não formal. As necessidades e exigências das indústrias e do mercado profissional interferem no surgimento e crescimento do campo da educação não formal. Gente, percebem que há necessidades, ou a necessidade de profissionais habilitados para suprir a demanda existente no mercado de trabalho. A dificuldade para se encontrar tais profissionais se dá não no sentido desses possuírem certificação esperada e desejada, mas na distância percebida entre a formação oferecida pela escola formal e a velocidade com que ocorrem as mudanças e atualizações no mercado profissional. Então, realmente, muitas vezes, gente, é interessante nós observarmos isso, que o mercado profissional, o mercado que nós nos encontramos, ele busca mudanças muito grandes, ele tem mudanças muito rápidas. E, às vezes, a educação formal não atende e não acompanha essa velocidade. O que podemos perceber é que muitas mudanças ocorridas no mercado de trabalho, muitas vezes, são mais rápidas do que a escola consegue atender. Como eu falei agora há pouco, sendo assim, a educação não formal começa a entender tais necessidades e também não só entender, ele busca suprir essas necessidades e dar oferta a essas pessoas para que essas possam realmente buscar e compreender essa necessidade e buscar esse aperfeiçoamento para cobrir essas lacunas que muitas vezes na educação formal não é coberto e não é suprido isso.
Veja o slide comigo e você irá perceber que os meios de comunicação contribuíram muito para a educação não formal em nosso país. Os meios de comunicação, como a televisão e posteriormente a internet, contribuíram para a divulgação da educação não formal. Os meios de comunicação, em especial a televisão e depois a internet, tiveram um importante papel no sentido de fazer com que a sociedade e a própria escola percebessem que a educação não é um monopólio da escola e da família. Então, gente, aqui eu quero comentar um pouquinho com você, né, essa velocidade toda que tem os meios de comunicação, principalmente hoje a internet. Nós podemos perceber que a educação não é monopólio só da escola e da família. Por quê? Porque os meios de comunicação que nós temos, tanto os programas de televisão, quanto na internet e outros meios de comunicação, realmente contribuem e muito para a formação de sujeito. Hoje há cursos, muitos cursos fora da escola, né, que contribuem para a formação de todos nós, de uma forma ou de outra. Surgindo desse modo, gente, alguns questionamentos sobre a formação de costumes e mudanças de comportamentos que foram divulgados e estimulados pelos meios de comunicação. A educação não formal, apesar de apontar e oferecer outras possibilidades diferentes das escolares, não de forma burocrática, menos hierarquizadas, menos formais, menos engessadas e muitas vezes mais rápidas, né, do que outras propostas, e também no aspecto econômico, não devem tomar para si a salvação do sistema formal de ensino. Quer dizer, não é esse sistema não formal que vai salvar o ensino formal. Cada um tem o seu lugar dentro da nossa sociedade, tanto a educação formal quanto a educação não formal, né? Então, isso é muito importante nós percebermos, né? Então, dessa forma, eu quero dar um abraço a vocês, né? Valeu pela nossa aula.